Sejam bem-vindos, fiel. Uma excelente segunda-feira, uma excelente semana. E vamos aqui agora com mais um vídeo no canal, trazendo essas últimas informações e toda a repercussão na mídia dessa derrota do Timão diante da equipe do Mirassol pelo placar de 2-1. Resultado ruim que deixou o Corinthians na zona de rebaixamento, mas com uma arbitragem muito ruim e que sim influenciou no resultado do Timão. Estou trazendo um corte aí com essas análises. Se inscreva no canal, deixa seu like. Se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos com falar de Corinthians aqui no nosso Sport Center. Corinthians que conheceu a sua primeira derrota sob o comando de Fernando Diniz, mas meio de semana já tem Libertadores, Mari Capra, e o Corinthians está 100%, 9 pontos, 3 vitórias em 3 jogos. É assim que o time do Diniz vai para a Argentina nesse meio de semana, amiga. Bem-vinda mais uma vez. É isso, Glaucia. Muito boa tarde para ti, para os amigos do Sport Center. O Corinthians que é para as Copas e outro no Brasileirão, né? A gente tem essa grande diferença do Corinthians, como tu falou, o cenário no Brasileiro, ele não é positivo. O Corinthians que está na zona de rebaixamento, 17º colocado com 15 pontos, após a derrota de ontem por 2-1 para o Mirassol, uma derrota muito polêmica pelas questões da arbitragem, né? O Corinthians que reclamou do pênalti marcado em cima do Carlos Eduardo e também de uma falta no Garro antes do segundo gol do Mirassol. Agora vira essa página, voltou de madrugada de Mirassol, treinou hoje de manhã, nada de descanso por aqui. Claro, foi um treino regenerativo para quem atuou na partida ontem, mas treinou e viaja já hoje para Bogotá, na Colômbia, onde enfrenta o Santa Fé pela Copa Libertadores, jogo que acontece na quarta-feira às 9h30 da noite e que pode já classificar o Corinthians para as oitavas da Libertadores. Corinthians que vem com uma ótima campanha, né, na Copa Libertadores. E quem falou sobre essa questão da sequência de jogos e também dessa última derrota para o Mirassol foi o Fernando Diniz. Vamos ouvir o que ele está planejando aí para esses próximos confrontos. A minha queixa, os jogadores sabem disso, é a falta de concentração e de ânimo que a gente entrou no primeiro tempo. Eu acho que a gente não pode justificar o que a gente fez no primeiro tempo, somente nos 30 primeiros minutos do primeiro tempo, com a questão física. Se o time tivesse começado bem e fosse caindo, a gente poderia até justificar, mas eu acho que a gente no primeiro tempo tinha que ter entrado muito mais focado, muito mais determinado para ganhar o jogo, e foi ali que a gente perdeu a partida, na minha opinião. A arbitragem foi muito ruim hoje no jogo, errou tudo praticamente, não deu cartão, parecia que não tinha cartão no bolso, então nem vou discutir a expulsão. O segundo gol do Mirassol, o pênalti, para mim, extremamente discutível. E o segundo gol foi falta clara no Garro. O cara pisou no pé do Garro, como é que o VAR não chama? Não foi o mesmo lance, em seguida, 2 segundos depois, saiu o gol do Mirassol. Péssima arbitragem. Hoje, eu não sou muito de ficar falando de arbitragem, mas péssima, péssima. Não tem nada para elogiar da arbitragem. Não fez o jogo andar, isso não justifica a derrota. Mas assim, a arbitragem foi condescendente o tempo todo no jogo, com os atrasos e com a falta de coibir um cartão amarelo, tanto atrasos como faltas que o Mirassol fez, várias faltas para cartão amarelo, não deu uma. Pela situação que a gente está no Campeonato Brasileiro com essa derrota, também tem que fazer estrategicamente como a gente vai chegar no domingo. A gente vai saber avaliar. De quarta para domingo são 4 dias. Vamos ver como é que os jogadores vão estar para enfrentar o próximo jogo primeiro. Tá aí então o técnico do Corinthians falando sobre esses próximos confrontos, justamente porque o confronto da Libertadores é importante para já adiantar essa classificação, mas também não pode tirar o olho do Brasileirão nessa situação que o Corinthians está vivendo. Então o Corinthians joga na quarta-feira contra o Santa Fé, no domingo já tem o clássico contra o São Paulo, mais um jogo importante aí pelo Brasileirão, mas a estratégia do Timão neste momento é justamente focar nas Copas, focar na Copa Libertadores, já garantir essa classificação. Na próxima semana, confirmar a classificação contra o Barra, já que venceu o primeiro jogo e agora joga em casa, então, para decidir essa classificação na Copa do Brasil. E aí, então, poder olhar com mais tranquilidade para o Campeonato Brasileiro, com exclusividade, já tendo resolvido as questões das Copas. O Corinthians que ainda tem 4 jogos antes da pausa para a Copa do Mundo. Gláucia. Boa, Mari, muito obrigada, amiga. Ótima sequência de trabalho aí pra você também, acompanhando o Corinthians nesse início de semana. Eu tive a impressão que eu falei Argentina, é Colômbia. A apresentadora tá toda. É o fuso horário. Perdida, Jailson, ela tá perdida. É fuso pra todo lado, é o nosso fuso. É girar, a América do Sul tem fuso também, tem tudo isso aí, eu fico confuso. É o Fluminense né? que recebe time argentino, mas é isso, é Colômbia, Brasil. É Buenos Colômbia, Aires, tá?
O Corinthians vai para lá com esse 100% na Libertadores. E aí a gente falava muito sobre os times que estão ali na ponta brigando pelo Brasileirão, né? De um elenco maior, de um elenco que dá mais opções. O Corinthians tem um elenco mais enxuto, a gente sabe disso. O Diniz, quando chega, sabia também que era com esse elenco que ele ia seguir a vida. Aos poucos até vai recebendo uma peça ou outra, encaixando ali, voltando de uma lesão. O Lingard já podendo também ser titular, sendo muito usado, enfim. Mas é bem verdade que ele ainda precisa fazer esse equilíbrio e não tem jeito, né? Não tem o que fazer. Está indo muito bem na Libertadores, fazendo bons jogos na Libertadores e no Brasileiro isso não tem acontecido. Mas tem sido um Corinthians muito próximo do que foi temporada passada, né? Pois é, nas Copas. Copa do Brasil, bate campeão. E no Campeonato Brasileiro precisa suar um pouquinho mais, né? Ali para conquistar pontos, para não pensar em zona de rebaixamento, né? Agora a situação é que o Corinthians está na zona de rebaixamento, com dificuldade de sair dela, porque também está uma disputa chatinha ali, né? É Santos, Inter, o próprio Mirassol, enfim, muita gente agarrada ali, né? A essas últimas colocações do Campeonato Brasileiro. E o Diniz tentando, aos poucos, encontrar soluções dentro do próprio elenco, né? Porque ele perde o Kaique, que era uma grande solução que ele tinha encontrado por aquele lado esquerdo. Quando ele improvisa o Ranieri, num dia vai bem, no outro não, porque é uma improvisação. Então, assim, dentro da Copa, acho que ele consegue encontrar uma maneira de ter o resultado e ter um bom futebol como foi contra o Peñarol. E no Campeonato Brasileiro a dificuldade é outra justamente por isso. Porque ali tem muita gente brigando pela mesma coisa e já bota uma certa pressão para, depois desse jogo na Colômbia, ter resultado contra o São Paulo num clássico. Pois é, fez um jogo bom contra o Santa Fé aqui, o Corinthians. Sim, a questão é ficar na atividade com esse Z4, né? De fato, o Corinthians tem que tentar matar o mais rápido possível essa questão da Libertadores, aproveitando que começou muito bem a competição, para depois tem o Barra, mas sinceramente, né, com todo respeito ao Barra, o Corinthians tem futebol, né? Principalmente para conseguir passar a fase da Copa do Brasil, mas já tem que ficar ligado na questão do Campeonato Brasileiro, porque foi o que você falou, Glaucio, e é o que eu destaco, que eu destaquei ontem também. A principal preocupação é o elenco curto e escancar exatamente o que o Dorival já vinha falando desse elenco do Corinthians, e ontem para mim ficou muito nítido a ausência de jogadores de velocidade. É muito nítido para mim que o Corinthians não tem esse jogador, isso daí todo torcedor basicamente ele sabe também. Só que aí, com a ausência do Kaique, que acabou se lesionando, que era a válvula de escape que o Diniz tinha conseguido arrumar, né, dentro da equipe, você fica muito dependente do Garro e do Bidon, como a gente estava falando. E aí, para mim, o Guanás foi muito inteligente, né? Você fica dependendo basicamente de uma bola longa no Yuri Alberto, novamente. Ou o Lingard atuando por dentro. O Lingard não vai ser esse ponta. E o Lingard vai ser um cara que vai atuar por dentro ali para tentar fazer o que o Memphis faz quando está em campo com o Yuri Alberto. Tanto que ontem o Diniz ele tenta colocar o Dieguinho até pelo lado esquerdo para ser o cara de velocidade, já que o Caio César já estava em campo e é o cara, eles dois jogam na mesma função, né? Aberto pela ponta direita. Só que ali é a ausência de alternativa que o Diniz tinha ali na tentativa, né, de conseguir ali encostar no placar com jogadores de velocidade. Então, de fato, o Corinthians com essa ausência no elenco, mas que vai precisar contratar é difícil, né? Você falar em Corinthians e contratação é muito complicado, mas o Marcelo Paes vai precisar ir também, depois dessa pausa da Copa do Mundo, com essas negociações, os 0800, o empréstimo e tal, ser criativo de novo. Que é o que ele prometeu quando chegou e é assim que tem que ser esse mercado do Corinthians, não tem muita alternativa também, né? A arbitragem do Candançan, esse aí é o pênalti, né, que foi dado para o Corinthians, muita gente reclamou e tal. Ô Vessa, vamos lá, minha pergunta para você é a seguinte: a arbitragem ruim, na visão dos corintianos, justifica a derrota ou foi mais do que isso que o motivo do Corinthians ter perdido? Vamos lá. Primeiro agradecer o pessoal do canal Identidade Corintiana aí pelas imagens do Marcelo Paes aí, a gente agradece. Vamos lá. As duas coisas. Eu acho que elas não podem estar dissociadas. O Corinthians não fez um bom jogo de maneira geral, mas a arbitragem tem uma interferência para mim clara na partida também, porque os dois gols condicionam muito a partida, né? Uma coisa é você, dois gols que eu considero irregulares, você fazer um 2-0, aí você condiciona a sua marcação, o seu jeito de jogar, fica tudo mais fácil para você manter a vitória. Então, no primeiro, um pênalti bem mandrake, daqueles que só no Brasil a gente marca, né?
não tem quase nada ali do Bidu no jogador, ele esparrama, derrete igual manteiga ali, cai. E o glorioso Candansan, que é impossível esse sobrenome, eu esqueci de Arnaldo Ribeiro, eu vinha esse sobrenome na minha mente o tempo inteiro. Quando eu falava do sobrenome dele, eu lembrava do Arnaldo o tempo inteiro. E aí ele vai e marca o pênalti. E no segundo gol, a falta do Garro na origem, tem um pisão no Garro, o VAR, eu acho que não percebe. E aí ponto aí para a TV Record, que flagra isso e percebe o pisão que o Garro toma na origem. O Carlos Eduardo, que fez uma grande partida, deita e rola no Bidu no começo do jogo, nesses 2 lances inclusive, cruza, olha lá, esse é o Carlos Eduardo, ex-Palmeiras, né, jogou no Palmeiras e tudo mais, e no segundo gol também o Carlos Eduardo cruza e sai o segundo gol. A partir do momento que saiu 2-0, ficou bastante tranquilo ali para o Mirassol, porque o Corinthians não estava fazendo um bom jogo, nem coletivamente, nem individualmente. Eu não gostei de praticamente nenhum jogador do Corinthians e, pelo contrário, desgostei bastante de Alan, desgostei bastante de Matheus Pereira, desgostei bastante do Bidu. Então, individualmente, vários jogadores também do Corinthians não foram bem, não. Mas eu não consigo desassociar uma coisa da outra. Eu quero elogiar o Marcelo Paes, porque o Corinthians nunca teve alguém que ficasse apontando os erros contra ele. A favor tem de monte, quando o Corinthians é favorecido, e como todos os clubes, os 20 clubes da Série A, todos eles são prejudicados e ajudados ao mesmo tempo. Só que do outro lado sempre tem um barulho enorme. No caso o lado do Corinthians é uma briga antiga, que eu tenho há muito tempo, eu falo isso. Nunca ninguém traz à tona quando o Corinthians é prejudicado. Só o outro lado vai sempre trazer. Mas para o lado do Corinthians isso nunca acontece. E pelo menos o Marcelo Paes se posicionou, gostei muito. E é assim que tem que ser. Não sei se vai adiantar, acho que nem vai resolver muito, mas ao menos você pondera e deixa ali. Você finca a bandeira, aqui eu também fui prejudicado, porque ali na frente, quando for invertido, certamente haverá gritaria e tudo mais. Mas a derrota do Corinthians, eu acho que eu divido entre o mau jogo do Corinthians e Matheus Candansan e Márcio Henrique de Góes, o homem do VAR, que corretamente tirou a expulsão do jogador do Mirassol no começo. Ele não fez aquela falta para expulsão. O Candansan exagera, tira o jogador, dá o vermelho, o VAR chama, retira corretamente. Parabéns ao VAR por retirar. Seria um absurdo o jogador do Mirassol ser expulso. Mas depois, eu não sei se desligou lá o aparelho, o que ele fez, deu aquela dormidinha nos lances que era para ele pelo menos trazer o Candansan. Vem ver aqui, aconteceu isso, depois aconteceu aquilo. Não, o VAR não chamou, só chamou na hora de corrigir o erro, que seria contra o Mirassol. E eu repito, ele foi bem de chamar, porque o jogador Mirassol não era para ter sido expulso, não. Ô Massa, estava todo mundo empolgado com o dinizismo aí e tal, vinha ganhando, líder do seu grupo na Libertadores e tudo mais. E no Brasileiro vinha de uma boa vitória contra o Vasco, né? Mas ontem não foi bom. Acho que foi uma épica derrota, né? Da arbitragem. Uma épica derrota do Corinthians pro Mirassol. O quê? Épica. Épica. Arbitragem à parte, né? Achei o jogo do Corinthians bem fraco. Claro, o time tinha desfalques, tinha problemas. Como todos os outros têm e vão enfrentar isso. Não tem saída, né? Eu sempre gosto da análise do Vessa, acho que as coisas não são dissociadas, né? Erro de arbitragem, resultado de jogo, de campo, mas o futebol que o Corinthians apresentou é muito pouco, muito pouco. Enfrentando um time que está na zona do rebaixamento, que trocou dezenas de jogadores de uma temporada para outra, né? Esse é o lance só que retirou o cartão, tá? Para mim, corretamente, não é no tornozelo que você põe machucar, é de lado. Isso. O VAR foi bem ao retirar. Agora, a respeito do lance, cara, o pênalti do Carlos Eduardo é um pênalti à la Arrascaeta, Arrasca-pênalti, ou pênalti à brasileira, vocês podem escolher a forma que vocês querem falar. E tem todo o jogo, o Candansan está em cima do lance, né? Há o toque, mas o que prejudica muito o Vess tem razão, o Carlos Eduardo desmancha, né? Então é isso que prejudica um pouco também a arbitragem, né? Prejudica um pouco o futebol, né? A forma como o jogador desmancha no campo, né? Agora veja bem, onde está o árbitro, né? Ele marca o pênalti, e aí talvez o VAR tenha perguntado para ele o que ele viu, né?
qual o critério dele para marcar o pênalti. O Carlos Eduardo é puxado e tem um toque ali na perna esquerda, mas aí é Brasil mesmo, é isso aí, tá bom? A arbitragem brasileira é isso, cada árbitro apita de um jeito, cada árbitro tem um critério para os lances, né? O lance do Garro para mim não foi, para mim foi um lance normal. E é isso. E aí, Arnaldo? Bom, Candansan, a gente comenta a escala antes quando sai, né? Foi na sexta-feira, antes dos jogos acontecerem, né? Ele era nessa escala, clássicos, né? Clássico em São Paulo, clássico no Rio, clássico em Minas, jogos complicados. Ele era talvez ele mais do que os outros, uma escala mais discutível, digamos assim, né? Porque o Candansan é um árbitro inseguro acima de tudo, né? E acho que a primeira decisão da reversão da expulsão já acaba com a arbitragem dele. Em termos de confiança. Né? Assim, não achei nenhum dos lances que o Corinthians reclama claríssimos. O próprio Marcelo Paes fala pênalti discutível, é discutível. Não é que não foi nada, ele é discutível. E o pisão no Garro, nem todo pisão é falta. Não achei falta, sinceramente. E não acho que é por isso que o Corinthians perdeu. É curioso a gente ver que Marcelo Paz e Fernando Diniz, que dizem não falar de arbitragem, falarem de arbitragem. No Fortaleza, o Marcelo Paz não falava tanto. No Vasco, o Fernando Diniz não falava tanto. Na primeira derrota do Diniz, os dois estão falando em uníssono. Entendo a questão do Vessone, institucional e tal, mas não foi por isso que o Corinthians perdeu. O Corinthians tem outras questões, uma situação que a gente colocava que aconteceria por conta da repetição dos jogadores, da maioria deles, é um desgaste. O time estava desgastado ontem, jogou na quinta, jogou aquele partidão contra o Peñarol, estava desgastado. E acho que essa circunstância ela vai se repetir nas próximas partidas. Todo mundo que está em frente tripla vai ter 8 jogos em 25 dias, agora são 8 jogos, o Corinthians vai a Bogotá, depois tem o Clássico São Paulo e vai para lá e para cá. Vai ter desafios, né, nessa forma de... E eu acho que é o que a gente estava falando em relação às preocupações com o trabalho do Fernando Diniz, que começou muito bem, que tradicionalmente vem bem nas Copas, Libertadores sobretudo, e que tem um grande asterisco em campeonatos longos e maratona, como o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Então, o Corinthians está a 3 pontos apenas do 9º, mas ele volta para a zona de rebaixamento. E isso é uma preocupação que o Corinthians e o Diniz terão, pelo menos nas próximas 2 semanas. Até que o Corinthians consiga uma mínima série para sair desse lugar. Que é um lugar que ameaça não só o Corinthians, ameaça quase todos os clubes brasileiros, fora o Palmeiras e o Flamengo. Na medida que o Corinthians encaminha suas classificações nas 2 Copas, e já está praticamente classificado nas 2, ele tem que saber que, a partir de agosto, ele vai ter também frente tripla, e se ele continuar nessa areia movedíssima do brasileiro, ele vai sofrer mais do que está sofrendo. A segunda parte do campeonato é mais difícil. Tem mais gente. Então, quanto antes o Corinthians sair desse lugar, melhor. Ele tem 3 jogos até a parada, né? 3, não é isso? 4. Não. Até a parada, 4. Vai faltar 1. Cara, o Corinthians precisa fazer pelo menos uns 10 pontos aí pra estar na segunda parte do campeonato sossegado. Exato. Isso fala. Ele tem 4 do Brasileiro, 3 da Libertadores, e 1 da Copa do Brasil. E a volta da Copa do Brasil que está encaminhado. São 8 partidas em 25 dias, sem respiro. E para todo mundo. Para todo mundo, é isso. Ou para quase todo mundo, né? O que a gente está falando, no Brasileiro tem equipes com uma situação diferente. Mas o Mirassol, por exemplo, tem 3 frentes. Sim. O Mirassol está jogando a Libertadores a Vera e está jogando a Copa do Brasil com o Brasil. E ganhou o jogo, né? E está fazendo as suas escolhas. E está poupando aqui, e está botando o time B ali. Né? Já está indo para a Colômbia já agora. O Corinthians está indo para a Colômbia, o Mirassol tem a LDU. O Palmeiras já está no Peru. Então... Exato. Né? Para esses times, não vai ter refresco. 8 jogos em 25 dias significa um jogo a cada 3 dias. E acho que é um desafio para todo mundo, sabendo que depois da Copa vai ser a mesma coisa, para quem se classificar nas Copas.
Então, acho que esse é um grande desafio para quem não começou bem o Brasileiro, que é o caso do Corinthians. E vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do Timão, nesta quarta, às 21h30, contra a equipe do Santa Fé, lá na Colômbia, pela Libertadores, com transmissão da TV Globo e também do Paramount Plus. Estou trazendo aqui a classificação do grupo do Corinthians na Libertadores. Corinthians 100%, 3 jogos, 3 vitórias, seguido do Platense, que vem na segunda colocação com 6 pontos, e o adversário dessa rodada, que é a equipe do Santa Fé, é o lanterninha ali do grupo. 3 jogos, nenhuma vitória, um empate e 2 derrotas. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Santa Fé. E aí está o Campeonato Colombiano e também a Libertadores. Desses últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 derrotas. O último jogo que eles fizeram neste domingo contra a equipe do Inter de Bogotá, jogando em casa o Santa Fé, venceu pelo placar de 3-1. Já aqui do lado também tem a classificação da equipe do Santa Fé no Campeonato Colombiano, é o 7º colocado da competição, em 19 rodadas, somou 29 pontos. Estou trazendo um recorte aqui dos últimos 3 jogos da equipe do Corinthians diante da equipe do Santa Fé, 2 vitórias do Timão e um empate. Lembrando, eles já se enfrentaram nessa Libertadores. O primeiro jogo foi dentro da Neoquímica Arena e o Timão venceu pelo placar de 2-0. Enfim, jogo importantíssimo aí para o Corinthians, que se vencer a equipe do Santa Fé, estará classificado para as oitavas de finais da Copa Libertadores e fica muito bem encaminhado também essa primeira colocação do grupo. Vamos ver como o Fernando Diniz vai preparar a equipe para esse jogo. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, filho.